Olá! O universo lida com números em escalas que são difíceis até de imaginar. Tão grandes ou tão pequenos que, se a gente fosse escrever por extenso, seria uma tarefa quase impossível. Mas e se houvesse um jeito de domar esse infinito? Pois é, existe, e é uma ferramenta matemática super elegante. Bora mergulhar na notação científica? Dá uma olhada nesse número. Tenta ler em voz alta. Essa é a massa aproximada de um único elétron, em gramas. É tanto zero que a gente até se perde na contagem. E o pior, um errinho de digitação aqui pode estragar um cálculo inteiro. Ah, com certeza, tem que ter, né? A ciência não ia muito longe se a gente precisasse ficar contando zeros o dia inteiro. E a solução para isso não é só prática, ela é genial de tão simples. É um jeito de reescrever esses números gigantescos ou minúsculos de uma forma clara e que todo mundo entende. Claro que para números do nosso dia a dia, tipo 5.300, a gente não precisa de um sistema especial. Mas quando a gente entra no mundo da ciência lidando com a massa de um planeta ou o diâmetro de um átomo, aí essa abordagem se torna absolutamente essencial. E essa solução tem nome: notação científica. O mais legal é que ela pega esses números que parecem assustadores e transforma numa estrutura bem simples, de duas partes que é super poderosa. Vamos desmontar essa anatomia juntos? Essa aí é a definição de livro, né? Mas a ideia por trás é bem intuitiva. Em vez de escrever aquela fileira de zeros, a gente meio que empacota eles numa potência de 10. A gente pega a parte importante do número e o 10 elevado a alguma coisa diz pra gente o quão grande ou pequeno ele é de verdade. Parece simples? E é mesmo. Olha só o exemplo do número 470 milhões. Em notação científica, ele vira 4,7 vezes 10 elevado à oitava potência. Esse 4,7 é o que a gente chama de coeficiente, e o 10 elevado a 8 é a potência de 10. Simples assim. E como todo sistema que funciona bem, tem duas regrinhas de ouro que fazem tudo dar certo. A primeira, o coeficiente, aquele número da frente, tem que ser sempre um valor entre 1 e 10. E a segunda, o expoente, o número lá em cima do 10, precisa ser um número inteiro, sem quebrado. Ok, beleza. Mas e na prática? Como é que a gente transforma um número comum em notação científica? A técnica é bem mais fácil do que parece. A gente pode pensar nela como um passeio da vírgula. Para números grandes, o esquema é o seguinte. Primeiro, a gente move a vírgula até ela ficar logo depois do primeiro dígito. Depois, é só contar quantas casas ela precisou andar para a esquerda. Esse número vira o nosso expoente e ele vai ser positivo. Bora fazer um teste com um número real, 41.500. Pode não parecer, mas em todo número inteiro, a vírgula decimal está lá, quietinha, escondida no final. A nossa meta é que o coeficiente fique entre 1 e 10. Então a vírgula começa a sua caminhada para a esquerda 1, 2, 3, 4 casas, até parar ali, entre o 4 e 1. E aí a gente tem o nosso 4,15. E pronto, o resultado é 4,15 vezes 10 elevado a 4. Por que 4? Porque a vírgula andou 4 casas. E o expoente é positivo porque 41.500 é um número maior que 1. E aqui está o resumo da ópera bem visual. Para números grandes, a vírgula anda para a esquerda e o expoente fica positivo. Para números pequenos, menores que 1, o caminho é ao contrário. A vírgula anda para a direita e o expoente fica negativo. É uma regra bem simétrica, fácil de lembrar. Ok, converter é útil, mas o verdadeiro superpoder da notação científica aparece mesmo na hora de fazer conta. Multiplicar ou dividir aqueles números cheios de zeros vira uma tarefa surpreendentemente simples. Para multiplicar, a gente quebra o problema em dois. Primeiro, multiplica os coeficientes, os números da frente, normal. Depois, com as potências de 10, é mais fácil ainda. É só somar os expoentes. Por exemplo, aqui a gente multiplica 5,2 por 3,1, que dá 16,12. E depois soma os expoentes 3 e 2, que dá 5. O resultado inicial é 16,12 vezes 10 elevado a 5. Mas opa, peraí, terminamos? Será? Vamos lembrar daquelas regrinhas de ouro. O coeficiente, 16,12, é maior do que 10. Isso quer dizer que a nossa resposta ainda precisa de um pequeno ajuste para ficar no formato certinho. A gente precisa ajustar. A gente move a vírgula do 16,12 uma casa para a esquerda e ele vira 1,162. Como a gente fez isso, a gente precisa compensar aumentando o expoente em 1. A resposta final e correta fica
1,62 vezes 10 elevado a 6. Agora, para somar e subtrair, tem uma analogia que é simplesmente fantástica, torna tudo muito mais fácil. É só pensar na potência de 10 como se fosse uma variável de álgebra, tipo a letra x. Olha só como é parecido. Do mesmo jeito que 4,6x mais 1,9x dá 6,5x, somar 4,6 vezes 10 na oitava com 1,9 vezes 10 na oitava resulta em 6,5 vezes 10 na oitava. O x e o 10 na oitava se comportam exatamente do mesmo jeito. A única condição para isso funcionar é que os expoentes têm que ser iguais. É como somar banana com banana. Se as potências de 10 são iguais, é só somar ou subtrair os coeficientes e manter a potência. Se forem diferentes, aí primeiro a gente precisa ajustar um dos números para que elas fiquem iguais. Tá, mas no fim das contas, por que tudo isso importa tanto? Porque a notação científica não é só um truque matemático. Ela é uma linguagem universal que permite que cientistas, engenheiros, programadores, enfim, todo mundo consiga conversar e entender a escala do universo. Resumindo, o que a gente viu aqui é bem mais do que um atalho. É um jeito de compactar o que é gigante e o que é minúsculo em algo que a gente consegue manipular. É a ferramenta que simplifica os cálculos que nos permitem entender desde galáxias distantes até partículas subatômicas. É, no fundo, uma linguagem para dar sentido à escala do cosmos. Com essa ferramenta, o que antes parecia infinito, inalcançável, agora está ao nosso alcance, escrito numa linguagem clara. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Agora que a gente sabe domar o infinito, qual vai ser a próxima grande fronteira do conhecimento que a gente vai ousar desvendar?